Existe uma sensação que Yoshihiro Togashi quer que você sinta, mas calma lá, não é empolgação, não é hype de luta, é aquele frio na espinha que vem quando você percebe que entrou num lugar onde não deveria estar. Aquele instinto animal que grita, volta. Esse sentimento tem um nome na filosofia e é chamado de o sublime. É quando você olha para algo tão vasto, tão antigo, tão indiferente em relação à sua própria existência, que seu corpo simplesmente congela entre a admiração e o pavor. E existe uma obra publicada em 1982 que dominou essa sensação como nenhuma outra na história do mangá. Náusea do Vale do Vento, de Hayao Miyazaki. E olha, quando eu li essa obra, eu entendi um pouco do continente sombrio de Hunter x Hunter de um jeito que nunca, mas nunca tinha entendido antes. E aí, exploradores, como vocês estão? Eu sou o Gian e você está no canal Shonen Quest. Senta aqui comigo e relaxa. Hoje não é um vídeo normal. Hoje eu quero te levar num lugar da sua própria mente que talvez você nunca tenha visitado. E eu quero te mostrar por que o continente sombrio te causa aquele desconforto que você não consegue explicar. E por que isso é proposital. O Togashi sabe exatamente o que está fazendo com você. Para quem não conhece, Náusea do Vale do Vento é a obra mais ambiciosa de Hayao Miyazaki. Tem o filme de 1984, mas o mangá é outra coisa, é outro nível. São 7 volumes publicados ao longo de 12 anos, de 82 a 94. É denso, é sombrio, é filosófico e é brutal de um jeito que o filme nem arranha. O mundo de Náusea é um planeta destruído 1000 anos antes da história. A humanidade entrou em guerra e devastou a biosfera. E o que restou? Uma floresta tóxica gigantesca chamada Mar da Corrupção. Ela se expande sem parar, solta um miasma venenoso. Se você respirar 5 minutos sem máscara, seus pulmões apodrecem por dentro. E protegendo essa floresta existem os Omus, insetos do tamanho de montanhas, blindados, furiosos. Quando a humanidade tenta queimar a floresta ou usar armas contra ela, os Omus entram em frenesi e varrem cidades inteiras do mapa num evento chamado Daikaisho. Nações desaparecem por completo em horas. Agora eu preciso que você guarde uma coisa, porque é aqui que tudo muda. O Miyazaki disse em uma entrevista em 94 quando terminou o mangá. E essa frase é real e tanto que está documentada no livro Starting Point dele. A natureza é totalmente indiferente ao bem e ao mal dos organismos individuais. Guarde essa frase porque ela é a chave para entendermos o continente sombrio. E não, o Togashi não copiou o Miyazaki. Não existe entrevista onde ele diz isso, não existe prova direta. E eu não vou mentir para você. O que eu vou te mostrar é algo muito, mas muito mais profundo do que isso. É uma linhagem de pensamento. 2 gênios japoneses separados por décadas fazendo a mesma pergunta terrível. A pergunta é essa: o que acontece quando a humanidade encontra algo genuinamente maior que ela? Não maior no sentido de mais forte, mas maior no sentido de mais antigo, mais vasto, mais completo. Algo que existia antes de nós e vai existir depois de nós. Algo que não nos odeia, porque odiar até que exigiria que ele se importasse com a nossa existência, e ele não se importa. Sendo assim, isso nos leva ao capítulo 341 do mangá de Hunter x Hunter. O Togashi revela que tudo que a humanidade conhece, todas as nações, todos os continentes, toda a história que conhecemos, todos os acontecimentos, é um arquipélago. O arquipélago são várias ilhas próximas formando um conjunto, no caso, formando o mundo humano de Hunter x Hunter, só que dentro de um lago. E esse lago é um oceano colossal que separa o mundo humano do continente sombrio. A humanidade inteira vive numa poça d'água no quintal de algo incompreensivelmente maior. Em Náusea, a revelação é idêntica, mas em peso emocional. No volume 7 do mangá, Náusea descobre que a floresta tóxica não é um acidente. Ela foi projetada, criada artificialmente por uma civilização antiga para limpar o planeta. E os humanos atuais foram geneticamente modificados para sobreviver ao veneno. Eles não são os humanos originais, são
ferramentas descartáveis, quando a floresta terminar de purificar a terra, eles vão morrer porque seus corpos não suportam ar puro. Eu preciso ser honesto com vocês aqui. Quando eu li isso no mangá de Náusea, eu tive que parar, fechar o livro, respirar, porque eu senti a mesma coisa que senti lendo o capítulo 341 de Hunter x Hunter. Aquele vazio no estômago que o Togashi gosta de nos proporcionar. Aquela percepção de que o mundo é muito maior e muito mais indiferente do que a gente gostaria de acreditar. E é aí que eu percebi, o Togashi não está construindo um arco de aventura. Ele está construindo um arco de horror existencial, elevando o Hunter x Hunter a um novo patamar. Se é que existe algum nível ainda a ser alcançado, tá? E é o mesmo horror que o Miyazaki levou 12 anos para destilar o mangá de Náusea. Deixa eu te mostrar os paralelos concretos, sem achismo, só o que está nas obras. Primeiro, a exploração proibida. Em Hunter x Hunter, o V5 criou o Tratado de Inviolabilidade. Ninguém pode ir ao continente sombrio. E por quê? Porque toda a expedição anterior trouxe uma calamidade de volta. Todas, sem exceção. Em Náusea, a regra é a mesma. Toda vez que a humanidade tenta explorar as profundezas da floresta, tenta usar tecnologia antiga, tenta perturbar o ecossistema, vem o Daikaisho, um tsunami de insetos furiosos que apaga civilizações. A natureza não negocia. Ela responde com força desproporcional. Segundo paralelo, este é o que me tira o sono à escala biológica. Lembra das formigas quimera, o Meruem, o ser mais poderoso que a humanidade já enfrentou? O Netero precisou de uma bomba nuclear para derrotar ele. E o Togashi nos diz com todas as letras que as formigas quimera são classificadas como ameaça de nível B lá no continente sombrio. Nível B, elas são uma espécie mediana lá. Em Náusea, os Omus são a mesma coisa. Eles são tão grandes que um único Omu pode esmagar um exército inteiro. Mas eles não são o topo da cadeia. Eles são guardiões. Eles servem a floresta. A floresta é maior que eles. E a floresta serve ao planeta, e o planeta não serve a ninguém. A hierarquia é a mesma nas duas obras. O humano é menor que criatura, criatura é menor que ecossistema, e o ecossistema é menor que o tempo geológico. E nenhuma dessas camadas se importa com a camada abaixo. Terceiro paralelo, o preço da adaptação. E é aqui onde fica tudo totalmente pesado. Em Náusea, os humanos foram modificados geneticamente para sobreviver ao veneno. Eles não são mais humanos puros. A adaptação salvou eles no curto prazo, mas os condenou no longo prazo. A evolução que permitiu a sobrevivência roubou o futuro deles. No continente sombrio, a mesma lógica opera. A doença de Zobai te dá a imortalidade, mas o preço? Você perde a sanidade e precisa devorar a própria carne para sobreviver. As formigas quimera evoluem devorando outras espécies. E Don Freaks... Ai, cara... Esse Don Freaks, mano, 300 anos no continente sombrio, 300 anos escrevendo aquele livro. Eu te pergunto de verdade, você acha que o Don Freaks ainda é humano? Depois de 300 anos respirando aquele ar, comendo aquela comida, convivendo com aquelas criaturas? A regra que o Miyazaki estabeleceu em 82 e que o Togashi tá seguindo à risca é essa: quem se adapta ao inóspito paga com a própria humanidade. A adaptação não é gratuita, ela te transforma em outra coisa, e talvez essa outra coisa não tenha mais nada de humano. As duas obras convergem para a mesma pergunta. E essa pergunta não é quem é mais forte, não é quem vai ganhar a luta. A pergunta é: a humanidade merece sobreviver num mundo que não foi feito para ela? Em Náusea, a protagonista descobre que existe um plano, uma civilização antiga que programou tudo. A floresta vai limpar o mundo e quando terminar, uma raça de humanos puros vai nascer da cripta de Shua para herdar a Terra Limpa. Os humanos atuais, sujos, imperfeitos, modificados, vão simplesmente morrer. Eles são descartáveis no plano mestre. E o que Náusea faz? Ela destrói a cripta. Ela mata o futuro perfeito. Ela olha para o mestre da cripta e diz: viver é mudar, e vocês negam a morte. Ela escolhe a vida suja, dolorosa e mortal do presente, porque uma vida imperfeita vivida com liberdade vale mais que uma utopia programada por mortos. O Togashi ainda não nos deu a resposta dele. O arco do continente sombrio ainda está em andamento, mas eu olho para o que ele construiu até agora e eu vejo a mesma armadilha filosófica se formando. A humanidade de Hunter x Hunter está indo para o continente sombrio atrás de recursos, a cura para todas as doenças, energia infinita.
erva da imortalidade. Eles querem roubar do desconhecido. Mas aí eu te pergunto, e se o continente sombrio não tiver nada para dar? E se ele for a floresta tóxica de Náusea, um sistema que existe para si mesmo, que opera numa escala de tempo que torna a vida humana irrelevante? E se toda vez que a humanidade tentar tirar algo de lá, o preço for uma calamidade que destrói milhões? O Miyazaki respondeu essa pergunta com tragédia e esperança misturadas. A Náusea aceita que a humanidade vai morrer, mas ela escolhe viver com dignidade até lá. Ela mente pro próprio povo para proteger a vontade deles de continuar. Conhecendo o Togashi, conhecendo como ele destruiu a inocência do nosso protagonista Gon Freaks no arco das Formigas Quimera, eu não espero uma resposta bonita. E sabe por que eu quis fazer esse vídeo? Porque eu acho que a gente subestima muito o que o Togashi está fazendo. A gente fica discutindo o poder de Nen, quem vai ganhar de quem, qual príncipe vai sobreviver na sucessão. E, sendo sincero, tudo isso importa. Mas por baixo de tudo isso tem uma camada que pouca gente está enxergando. O continente sombrio não é o próximo campo de batalha. Ele é o espelho. Ele é o lugar onde a humanidade de Hunter x Hunter vai se olhar e perceber o quão pequena ela é. E essa percepção dói. Dói de um jeito que não tem aumento de poder que resolva. É a mesma dor que o Miyazaki sentiu por 12 anos escrevendo Náusea. Ele diz que não conseguia entender o mundo, que estava enojado com a direção da humanidade. E mesmo assim, no final, ele escolheu a esperança. Não uma esperança ingênua, uma esperança que nasce do fundo do desespero. A vida é a luz que brilha na escuridão. E eu acho que o Togashi vai nos dar algo parecido. Não um final feliz, mas talvez um final honesto. Mas isso é o que eu sinto. E você? O que você acha que o Jin vai encontrar quando pisar no continente sombrio de verdade? O que você acha que Don Freak se tornou depois de longos 300 anos? Me conta nos comentários, eu leio tudo. Porque essa jornada aqui, meu amigo, a gente faz junto. Se esse vídeo te fez sentir algo, se ele mudou um pouco a forma como você olha para Hunter x Hunter, deixa o like e se inscreve. E fica comigo porque a gente ainda tem muita, mas muita estrada pela frente. E valeu pela companhia, um abraço e até a próxima jornada.